graça e a paz do Senhor seja com todos, né, nesse momento. O texto que a gente vai compartilhar nessa tarde se encontra em Isaías, capítulo 9. Lemos versículos 1 a 7. Diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentar. Todos se agradarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, e a vara do teu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos exércitos fará isto. Deus abençoe a sua palavra. Eu queria, nesse texto tão usado na época do Natal, falar com você sobre a dignidade que nos é trazida pelo Senhor Jesus Cristo dentro do propósito salvador do nosso Deus. É interessante notar que esse texto profético, escrito por Isaías, cerca de 500 anos antes da vinda de Cristo, ou um pouquinho mais, esse texto ele vai nos falar de uma parte de Israel onde nós vemos Jesus tendo uma presença muito mais atuante, que é justamente a região da Galiléia. Porque Naftali e Zebulon são tribos que ficavam na parte norte de Israel e que ficavam, então, na região da Galiléia. Eu acho muito interessante esse início de Isaías, sobretudo porque ele fala de tendo terras que se tornaram vis, terras que se tornaram desprezíveis. Então, o texto nos mostra profeticamente que o Senhor faria com que uma terra, uma região que se tornou vil, se tornasse agora uma região nobre, em função da sua presença e da obra que o Senhor faria na vida daquele povo e que morava naquela região, naquela localidade. Isso nos faz entender que o Senhor Jesus Cristo, vindo ao mundo e nos trazendo a salvação, ele confere junto com essa salvação dignidade às pessoas que são alcançadas por ele e que se rendem ao Senhor e se deixam quebrantar pela presença do Senhor. Interessante que o texto de Isaías, ele nos apresenta um caráter profético para algo que seria imediato, mas o texto também ele vai, claro, nos falar acerca de algo que aconteceria muito tempo depois, com relação à vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo para ter entre nós o Emanuel, o Deus conosco. Eu digo que o texto tem uma aplicação imediata, porque ele vai falar acerca do que aconteceu
foi trazido tanto pelos assírios como também pelos babilônicos. Daí, nessa região destacada, o norte de Israel, foi trazido pelos assírios, quando eles levaram o povo cativo. Então, nesse sentido, aquela região se tornou, sim, uma região vil, uma região desprezada, uma região esquecida e abandonada. E a gente sabe que a região norte, ela foi ocupada por pessoas trazidas de outras localidades pelos próprios assírios, pois a característica do cativeiro assírio foi a de misturar os povos para enfraquecer qualquer tipo de resistência. Mas Jesus, ele vem. Jesus, ele vem e vindo, ele traz com sua salvação dignidade às pessoas que naquela região foram pessoas desprezadas porque estavam numa região considerada vil, como diz o início aqui do texto que nós acabamos de ler. O termo envileceu, que se segue ao início do versículo 1, esse termo quer dizer que aquela região se tornou vil. Eu entendo em outro momento, em outra ocasião, que muitas vezes as pessoas de pouco conhecimento estão levadas a achar que aquela região envelheceu, tornou uma região antiga. Mas não é isso que a palavra envelhecer quer dizer. A palavra envelhecer quer dizer tornar vil. Então, é o que nós vemos aqui nesse texto. Então, eu destaco, sobretudo nesta tarde, esta característica maravilhosa do Senhor Jesus Cristo ainda hoje. A salvação de Cristo confere ao homem dignidade, de tal forma que o homem vil, o homem que foi maltratado e machucado pelo pecado, talvez por ter se tornado um homicida, talvez por se tornar uma pessoa que viveu uma vida completamente imoral, então, no momento em que ela é resgatada pelo Senhor Jesus Cristo, Jesus traz de volta para essa pessoa a dignidade um dia perdida. E é isso que eu quero destacar nesta tarde, porque a gente destaca sempre nesse texto o versículo 6 de Isaías, capítulo 9, que é lindo, tá? Mas essa primeira parte, esse início, muitas vezes passa por nós despercebido. Mas quero, nessa tarde, tornar essa parte percebida e destacar essa coisa maravilhosa operada pelo Senhor. Devolver a dignidade a quem um dia a perdeu, fruto da ação e do mover do Senhor na vida das pessoas. A gente vê nessa passagem, então, essa característica de devolver a dignidade a uma região que se tornou vil, pois ele a enobreceu, conforme diz no início desse capítulo. A gente vê o estabelecimento da paz numa situação de conflito, quando lá na frente, no versículo 5, ele fala, então, que objetos de guerra se tornam, então, despojos, e ele transforma isso, né? Então, diz, porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Então, essa colocação, ela é dita porque o Senhor, ele transforma as relações das pessoas. Então, situações de conflito e guerra agora são transformadas em situações de paz, né? E aí ele vai falar de Jesus e caracteriza o nosso Salvador. É maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E termina falando, então, do governo do Senhor, né? É um reino que se estabelece não numa região, não no lugar geográfico, mas esse reino se estabelece no coração. Os que são resgatados pelo Senhor e pelos que se tornam, então, os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor.
mais de 1 bilhão, ou quem sabe até mais de 2 bilhões de pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor e que a servem em todo o mundo, em todo o planeta. Então, não há fronteiras, né, para a ação e o governo do Senhor na vida das pessoas. Então, fica esse texto aí para a nossa meditação, uma vez que estamos na véspera de Natal. Cristo que traz para nós dignidade, um Cristo que traz para nós paz, um Cristo que estabelece no coração daqueles que são alcançados e se arrependem, agora o reino de Deus, hein, faz parte da nossa vida. Por isso nós nos alegramos em servir ao Senhor. Esse texto aí para nós ter reflexão. Tá bom, vamos orar então nesse momento. Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, porque o teu Espírito habita em nós. Um dia estávamos em trevas, completamente perdidos, vivendo a vileza de uma vida sem Deus, mas o Senhor olhou para nós e, com profundo amor, nos resgatou, nos tirando, Pai, de uma lama de perdição e firmando, colocando os nossos pés sobre a rocha, como disse o rei Davi. E nós queremos, nessa tarde, celebrar mais um Natal, dando graças ao Senhor, porque a obra que o Senhor operou em nossas vidas trouxe para nós de volta a dignidade perdida, trouxe para o nosso coração uma paz muito profunda e duradoura, e trouxe para nós o sentimento de alguém que está debaixo de um rei que nos ama, de um rei que quer o nosso bem, e por isso nós servimos não pela ação da força, mas servimos pela inspiração do amor. Por isso nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos falou nesse texto, nessa tarde, e que fique ele como reflexão para nós nesse Natal. Nós pedimos pela vida dos que ainda não foram alcançados pela tua graça. Eu oro pelo meu testemunho aqui dentro do INTO, do meu convívio com meus colegas, e peço que o Senhor abra portas para que eu possa falar para eles claramente do teu amor. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém.